A paz do Senhor, meus irmãos. É uma alegria poder compartilhar com os queridos uma temática muito importante proposta pelo nosso professor, reverendo pastor Danilo, acerca de um módulo que estamos abordando este semestre, que é o protestantismo brasileiro. E dentro da decorrente aulas que tivemos algumas propostas para podermos externarmos em um trabalho da N2 e eu escolhi o tema. O tema que eu escolhi foi misticismo. E eu irei falar acerca do misticismo religioso no contexto da igreja. E eu estive pensando, estive estudando, estive analisando este tema e me deparei com uma frase que me chamou muita atenção. Esta frase foi citada por um grande pregador, conhecido como Príncipe dos Pregadores, cujo nome deles era Charles Spurgeon. A frase que eu irei citar, citada por ele, foi há mais de 100 anos atrás. Mas esta frase é tão atual que reflete muito a igreja brasileira, se não por que dizer a igreja do mundo. E a frase que ele citara há mais de 100 anos atrás foi a seguinte frase, abre aspas: a apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Porque muitos pensam sermão é sermão, independente do assunto. Fecha aspas. Infelizmente, por incrível que pareça, é triste, é doloroso, mas é a realidade da igreja brasileira. Se não por que dizermos a realidade da igreja mundial no século que vivemos. E então, é por esta ocasião que eu escolhi este tema, misticismo religioso no contexto da igreja. Mas para que nós entendamos melhor este tema, nós precisamos saber primeiro o que é o misticismo. O misticismo, ele é um conjunto de regras e práticas que tem por objetivo alcançar a comunhão direta com Deus. O problema dos místicos é que eles exaltam a sua experiência em detrimento da palavra. De uma forma simples,
de dizer, eles exaltam a experiência que teve em um sonho, em uma revelação, coisas semelhantes, e elevam isso de forma que traz prejuízo para a palavra. E de que forma uma pessoa mística se comporta? Ela se comporta a tal ponto de depositar a sua fé, a sua confiança em coisas que são reais ou às vezes não são reais, visíveis e às vezes invisíveis. Só que o problema é que mesmo visível ou invisível, real ou não é real, não tem poder algum, não tem eficácia alguma. E eu anotei aqui algumas coisas que estes místicos depositam a tua fé e a tua confiança. Eles depositam a sua fé e a sua confiança em orixás, em iemanjás, em doentes, ídolos, amuletos, simpatia, água benta, óleo ungido, galho de arruda e sal grosso. É assustador, mas essa é a realidade de uma pessoa mística. O segundo ponto que precisamos entender é a matriz religiosa brasileira. Nós brasileiros somos filhos de portugueses que trouxe o catolicismo muito ritualístico para o Brasil, misturado com a pagerância dos indígenas e com as religiões de matriz africana. Meu amigo professor Danilo, e os brasileiros, e no Brasil, eles conseguiram fundir essas três práticas, formando, ou melhor, eles conseguiram fundir essas três religiões, formando a religiosidade brasileira. E dessas três práticas religiosas surge ou sai o sincretismo religioso. E o que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é pegar essas três religiões e colocar dentro de um liquidificador e bater. O resultado que vai sair não é uma religião pura. Não é uma religião saudável, porque houve mistura, miscigenação. E isto é prejudicial para a igreja. E o pior não é isso. O pior é que o sincretismo religioso está dentro da igreja brasileira. Então, nós finalizamos aqui acerca do misticismo, que ligado ao misticismo é o sincretismo religioso. E eu quero agora falar sobre o terceiro ponto que precisamos analisar.
terceiro ponto que nós iremos analisar é acerca do movimento pentecostal no Brasil. E este movimento pentecostal no Brasil é conhecido por três ondas ou por três divisões. Essas três divisões se dão da seguinte forma: a primeira onda ou a primeira divisão do movimento pentecostal no Brasil ocorreu em 1910, com a chegada da Igreja Cristã no Brasil. E no ano seguinte, em 1911, surgiu a que mais destacou foi a Assembleia de Deus, em 1911. Se destacou-se a Assembleia de Deus, pois ela juntamente tinha uma ênfase que era muito defendida pela Assembleia de Deus, que é uma vida de santidade e a busca pelo Espírito Santo. Não quer dizer que a Igreja Congregação Cristã do Brasil não tinha esse princípio, essa ênfase, tinha. Mas a Assembleia de Deus batia com evidências o tempo todo acerca dessa ênfase, que é vida de santidade e busca pelo Espírito Santo. O segundo movimento, a segunda onda que ocorreu no Brasil, ocorreu no início, ou ocorreu na década de 50, melhor dizendo, e no início da década de 60. O campo do movimento pentecostal foi se fragmentando, começou a se dividir. E então surgiu três igrejas nesta segunda onda que começaram a mudar as suas, ou acrescentar a sua ênfase. E então, nesta segunda onda, surge três igrejas. Quais são as três igrejas que surgem? Vai surgir, primeiro, o Evangelho Quadrangular, em 1951. Segundo, vai surgir a Igreja Brasil para Cristo em 1955. Terceiro, vai surgir a Igreja Deus e Amor em 1962, cujo fundador dela é Davi Miranda. E a ênfase destas três igrejas, além de uma vida de santidade, busca pelo Espírito Santo, era a cura divina. Então, com a fragmentação do movimento pentecostal, surge nesta segunda onda estas três igrejas. Pois bem, e a terceira onda que vai surgir, essa terceira onda histórica do movimento pentecostal brasileiro vai começar no final dos anos 70
e vai ganhar força na década de 80. Sua representante máxima é a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo nos anos de no ano de 1977. E junto com a Igreja Universal vai surgir a Igreja Internacional da Graça no ano de 1980. Seguida a essas duas igrejas, vai surgir as comunidades evangélicas. E aí vai sair as igrejas, comunidades evangélicas Renascer em Cristo, a Igreja Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, vai surgir a Igreja Mundial do Poder de Deus. E então estas igrejas vão abrir a porta, vão abrir a janela, vão escancarar o portão, os portões, para um novo movimento, chamado Movimento Neopentecostal. E este movimento neopentecostal abre um leque muito grande para o misticismo e o sincretismo religioso. Esta terceira onda, ela escancara as portas para o misticismo dentro da igreja. E daqui para frente que eu irei abordar é assustador, mas é a realidade da igreja brasileira. Então, com a finalização da terceira onda, que daí surge o movimento neopentecostal, que através deste movimento eles vão inserir o sincretismo religioso e o misticismo dentro da igreja. E como que funcionava isso? Eles pegavam, ou eles pegam até hoje, algum objeto, alguma coisa do Antigo ou do Novo Testamento, exemplo, um cajado, e dão poder para este utensílio. Dão autoridade para este utensílio. Eles fazem isso até hoje. Isto e essa prática é usada nas religiões de magia. E como é que essa prática é conhecida no nosso meio? Nós conhecemos essa prática de pegar um objeto e dar poder a ele. Nós conhecemos de amuletos sagrados. O que é um amuleto? É um objeto de superstição. E qual é a finalidade dele? A finalidade dele é de proteger as pessoas que usam esse amuleto. E eu anotei alguns amuletos que são usados dentro da igreja, e eu vou fazer questão aqui de citar, porque é muito interessante. Quais são esses amuletos que a gente vê na igreja? Primeiro, sal grosso. Para que serve o sal grosso? Para afastar os maus espíritos. Segundo, a rosa ungida. Para que serve a rosa ungida? É usada nos despachos e nas oferendas a Iemanjá. Terceiro, a água fluidificada ou a água ungida. Essa prática, quase todo mundo conhece ela, mas não sabem a origem dela. Ela é usada nos credos espiritualistas a fim de trazer a influência espiritual para o corpo humano.
Quarto, fitas e pulseiras no braço, semelhantes na sua designação às fitas do chamado Senhor do Bom Fim. Quinto, o ramo de arruda, usado para afastar as coisas maus. São esses os amuletos que a igreja tem usado. São esses amuletos que o movimento pentecostal tem inserido na igreja, tem inserido no meio do povo. Mas, meu amigo professor Danilo, parece-me que o povo está deixando-se levar por este movimento. E o pior não é isso. E o pior é que esses amuletos, para que uma pessoa possa adquirir ele, tem que ser pago. E não é barato, é caro. Se eu quero uma rosa ungida, ela é cara para mim, eu tenho que pagar alto por ela. Se eu quero um sal grosso, eu tenho que pagar alto por este sal grosso. E sabe o que isso é pior? É que a igreja está ressuscitando o que tanto Martinho Lutero combatera, que é a ressurreição das indulgências na igreja. É muito triste o que estamos vendo, mas é a realidade. O racionalismo exagerado, ou seja, não crer na ação do Espírito, é que está acontecendo com o povo nos dias de hoje. O povo não sente mais necessidade de orar, de buscar a presença de Deus, de se santificar, de ter compromisso em veracidade com a palavra. E este é o perigo do misticismo, do sincretismo religioso. Estamos perdendo a essência, a pureza. E este é o perigo. E com essas rápidas palavras, eu finalizo aqui a minha parte, que é acerca do misticismo religioso. Eu agradeço a Deus, o professor Danilo, que tem sido meu tutor, meu apoiador. Rendo graças a Deus pela sua vida, pastor Danilo. Que Deus continue lhe abençoando. Amém.